Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicoterapeuta em psicodrama. Hoje eu vou usar esse espaço, eu já ouvi falar muito isso, psicoterapeuta em psicodrama, falo em psicodrama, iniciando nossas conversas, mas hoje eu vou tratar de um tema usando os conceitos psicodramáticos para nós tratarmos, porque eles repercutem e podem na clínica e podem nos esclarecer algumas coisas que vimos observando na clínica psiquiátrica. Existe um termo usado em psicodrama que é papel. Papel no sentido de role em inglês, no sentido de mesmo sentido de papel de uma peça teatral, papel de um filme, papel nesse sentido. Papel nesse contexto psicodramático, ele se refere a uma pauta de pensamentos, condutas e sentimentos que aparecem quando nós estabelecemos um vínculo, estabelecemos contato com uma outra pessoa, com um objeto, com uma instituição. Ou seja, quando nós estamos diante da criação de um novo vínculo, em que existe, de um lado, uma pessoa, uma estrutura, uma instituição, um objeto, e do outro estamos nós, ao assumirmos esse vínculo nos coloca no conceito psicodramático, num papel social. Ou seja, é reconhecível um juiz de direito, é uma pessoa que estabeleceu uma relação com a justiça, com o Tribunal de Justiça, com o sistema judiciário, e nesse papel social de juiz de direito, por exemplo, ele tem uma pauta de condutas, de desempenho, ele tem uma expectativa social sobre ele, sobre o desempenho dele, ele tem um rótulo, vamos dizer assim, que prescreve as ações dele. Isso acontece em todos os papéis sociais. Se eu sou torcedor do Esporte Clube Bahia, como sou, isso me coloca num papel social de torcedor, que pressupõe, do ponto de vista de quem está olhando, do ponto de vista social, uma série de prescrições, né? De que time eu não vou gostar, de que time eu vou gostar, o que é que eu espero do meu time. Então o papel, quando Jacob Levi Moreno deu o nome de... escolheu essa denominação, essa palavra, para se referir ao conceito dele, fazendo por analogia com o papel no palco, em que, quando nós vemos um ator ou uma atriz desempenhando no palco um personagem, esse personagem ele tem vários papéis naquela peça ou naquele filme. E nós podemos reconhecer as falas dele, os sentimentos dele, que estão vinculados àquele papel. Então, quando nós lembramos do Poderoso Chefão, o papel principal do Poderoso Chefão, do Godfather, de Marlon Brando, esse papel no filme, ele corresponde a um visual, corresponde a uma expressão corporal, corresponde a um sentimento, a um pensamento, a uma forma de estar no mundo, na relação dele com o grupo de criminosos que ele era o poderoso chefão. Isso nós podemos ver, não é só em coisas assim mais portentosas, não. Mãe e filho, pai e filho, esposo, namorado, todos isso são papéis sociais. O que importa isso? É que, do ponto de vista psicodramático, quanto mais papéis nós desempenhamos, e quando nós desempenhamos o papel, o que está subentendido é que, para desempenhar o papel, nós temos que estabelecer um vínculo com o papel complementar nosso. Eu só posso ser pai se houver um filho. Eu só posso ser mãe se houver um filho. No papel de filho, não o filho em si, mas o papel de filho. Eu só posso ser psiquiatra de alguém que queira ser meu paciente. Eu não posso ser psiquiatra forçadamente. Por quê? Porque o vínculo pressupõe os dois lados.
E os papéis se complementam mutuamente a partir do estabelecimento de um vínculo. Então, cada papel, quanto mais papéis nós desempenhamos na vida, isso significa que nós enriquecemos nosso esquema relacional, nosso sistema relacional. Nós temos múltiplos pontos de apoio e referência e de enriquecimento, repetindo a palavra, das relações humanas. Mas cada papel ele está razoavelmente delimitado. Alguns são extremamente delimitados. Então, o papel de médico, o papel de juiz, são papéis extremamente bem definidos. As pessoas esperam, existe uma expectativa externa. O lado objetivo do papel é extremamente prescrito. Esse lado externo, que é o que permite o desempenho social, para o médico e para o juiz, por exemplo, ele é extremamente bem prescrito. Ou seja, as pessoas têm muita expectativa, já sabem o que eles vão se comportar. Uma discrepância desse exercício, que é o lado subjetivo do papel, né? Isso faz com que as pessoas estranhem como é que um juiz se comporta de um jeito que não é o esperado, como um médico se comporta de um jeito que não é esperado. Então essa combinação de um lado objetivo, de um lado externo, de um lado convexo, vamos dizer assim, que é o lado voltado para fora, do nosso papel social, para o qual existe muita expectativa de desempenho. E o lado interno é como eu desempenho aquele papel. Então, o papel de médico, voltando ao papel que eu desempenho, é um papel que já tem uma prescrição social bastante definida. Mas a minha forma de desempenhá-lo é que vai me dar esse diferencial do exercício desse papel, que seria o lado côncavo, vamos dizer assim, o lado interno do papel. E qual a importância desses conceitos agora? É porque nesse momento agora de pandemia está acontecendo um fenômeno social muito curioso e patogênico, porque ele está gerando muitos problemas nas pessoas. Até o início da pandemia, ou até o início do isolamento, desse isolamento social, o que acontecia? Os papéis sempre existiram. Então, um casal com seus filhos, então, enquanto estão tomando o café da manhã, eles estão num determinado papel, que é o papel, entre aspas, o papel familiar, do núcleo familiar. Mas a criança, ao ir para a escola, o pai, ao levá-la para a escola, a criança já muda, ele já vai se relacionar com colegas, ele já vai estar no papel de estudante. E nesse papel de estudante, ele é aluno da professora e colega dos colegas. Ou seja, são dois novos papéis que aparecem. Ele se veste com uma farda, que indica um novo papel social, que é o de estudante, mas ao chegar na escola esse papel se bifurca, ele vai ser aluno da professora e vai ser colega dos colegas. O pai ou a mãe que o haja levado ele está indo para o trabalho, então ele está ao papel de pai, ele está agregando um novo papel, que é de funcionário, vamos supor o papel de médico. Quando eu estabeleço a relação com o paciente, esse papel já fica melhor definido, porque existe o paciente, que é o papel complementar, e o médico. O nome papel complementar é intercambiável, porque os dois se complementam, não existe um principal e um secundário. Então, do ponto de vista do paciente, o médico é o papel complementar. Do ponto de vista do médico, o paciente é o papel complementar. Do mesmo jeito em relação ao professor, aluno, pai, filho, qualquer que seja. Mas, ao sair daqui do consultório, eu poderia ir para uma reunião de psiquiatras. Lá eu estava desempenhando um novo papel com novos papéis complementares, que seriam meus colegas de profissão psiquiátrica. Poderia ir para um jogo do Bahia. Aqui eu estaria saindo, além do papel de pai, de médico, de psiquiatra, de colega de psiquiatra, eu estaria sendo de torcedor. Eu ia multiplicando isso. Cada um desses papéis
se nós imaginarmos, ele tem um palco específico para ser desempenhado. Então, a criança, o palco específico dela era a escola. A criança ou adulto, quem estivesse na escola. O palco era a escola, a faculdade, o que for. O palco específico do meu desempenho de papel de médico é o meu consultório. O palco específico do meu papel de desempenho de psiquiatra numa reunião de associação psiquiátrica, que seria a sede da Associação Baiana de Psiquiatria da Bahia. O meu papel de torcedor se desempenhava diante da televisão de um jogo do Bahia ou no estádio de futebol. Então, cada papel ele tem esse nome extraído do vocabulário teatral, porque ele tem um cenário, ele tem um vestuário. Eu não vou para o jogo de futebol com a mesma roupa que eu vou atender um paciente e vice-versa. A criança vai para a escola, o adulto vai para a faculdade com um tipo de vestuário que é diferente que ele iria para a praia. Então, cada papel nosso, como qualquer papel, ele tem adereços, ele tem vestuário, ele tem script, alguma coisa determinada, alguns mais determinados do que o outro. Mas qual é o problema que agora, voltando para os tempos de hoje? É que todos esses papéis, há cerca de quase 6 meses, eles estão resumidos a um único cenário. Todos estamos desempenhando todos os papéis sociais que nós tínhamos antes, mas esses papéis estão sendo desempenhados no mesmo cenário. O palco é o mesmo. Não há uma delimitação clara. Existe uma confusão dos papéis. É como se nós tivéssemos várias peças em cartaz e um determinado dia todas as trupes de atores de todas as peças de comédias, tragédias, comédia de costumes, tragédias, dramas sociais, o que fosse, todas elas convergissem para o mesmo teatro e estivessem no mesmo palco e diante da mesma plateia. Então, o que a plateia viria seria uma confusão. O mesmo ator estaria no papel, entre aspas, de pai, conversando com um aluno. Ele não é professor para conversar com o aluno, mas ele pode estar respondendo a um chefe como pai. Tentem desdobrar isso na cabeça e todas as possibilidades, nós vamos ver a confusão que nós estamos vivendo hoje. Vamos pegar pelo vestuário. Veja a dificuldade. Muitas pessoas estão trabalhando em casa com a roupa com a qual ela estaria acordando. Elas não estão usando o vestuário do profissional, por exemplo. Veja as crianças, elas estão no mesmo ambiente que elas trabalham, que elas brincam, que elas fazem tudo, que é a casa, elas estão diante de uma televisão estudando. A televisão para ela era uma coisa só de diversão, hoje também é de aprendizado formal, né? Não é o aprendizado indireto, não é o aprendizado formal. Então, esse desdobramento, essa confusão, a pé da letra, a palavra confusão é fundir junto, né? Então, é uma confusão de papéis, faz com que as pessoas hoje, o que eu percebo, a repercussão em nível psiquiátrico, é um claro desnorteamento. Mais do que angústia, mais do que o conteúdo depressor de todo o ambiente que nós estamos vivendo, é uma confusão de papéis. Nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista psicodramático, uma dramática, redundantemente, confusão de papéis. Todos os papéis estão sendo desempenhados no mesmo locus, no mesmo lugar, diante do mesmo cenário, sem haver essa mudança. Daí porque o que nós observamos, pelo menos eu, na minha clientela, tenho observado, é um enorme desgaste das pessoas, em que seja o professor dando aula, seja o professor recebendo, seja as pessoas em casa, esse nível de desgaste
provocado por essa confusão de papéis, o que obriga um contínuo remodelamento do nosso sistema, tem desgastado e exaurido, a palavra correta, as pessoas. Então todo esse diálogo, toda essa conversa que eu estou tendo, usando a conceituação psicodramática, é para entender, para procurarmos entender de que uma das grandes causas da expressão patogênica de todo o ambiente que estamos vivendo é a obrigatoriedade de misturarmos os papéis sem definirmos. Quanto mais indefinido é a relação entre papéis, mais confusa é essa relação. Quanto mais definido, fica mais claro. E hoje o que nós estamos vivendo é exatamente isso. Todas as peças de teatro de uma determinada cidade convergiram para um palco. Então nós vemos simultaneamente pessoas, um pai trabalhando na mesa como profissional, a mãe trabalhando na outro lado da mesa como profissional, o filho como estudante, mas o filho solicita uma merenda da mãe, a mãe deixa o papel profissional para dar a merenda, o pai reclama com o filho porque ele está absorvido, mas ele reclama como pai ao filho porque está atrapalhando o trabalho dele. Repare, vá multiplicando isso e ampliando isso para nós observarmos o mundo que nós estamos vivendo. Acho que eu vou retomar ainda esse ponto em outras vezes, tá? Reflitam e pensem.